Um lema pessoal que eu tenho é que as coisas não tem que dar certo, só tem que ser melhor do que antes. E cara, isso foi uma percepção que eu tive assim que virou uma chave dentro da minha cabeça. E assim, isso traz muita, acho que traz muita leveza para a vida, porque isso te ajuda a ser um pouco mais desapegado do resultado. Porque, como eu falei em um vídeo anterior, a gente não controla a nossa vida, sabe? A gente não tem controle nenhum sobre a nossa vida porque as variáveis são infinitas. Então a gente não consegue dizer com certeza como que vai ser as coisas. Recentemente eu fui na praia e antes de ir pra lá passei no mercado mas ainda na minha cidade, eu passei no mercado com a minha família para comprar um guarda-sol e umas cadeiras de praia pra gente viajar e ficar na praia no conforto. E aí, a gente chegou lá na praia com todos os nossos equipamentos, cadeira, guarda-sol. E aí, a gente não tava conseguindo colocar o guarda-sol na areia. E aí apareceu uma, uma criança que tava com um puxador de areia, um saca-areia. E aí, ela cavou um buraco pra gente e a gente conseguiu colocar o guarda-sol. Ah, só que depois disso veio um vento muito forte, nosso guarda-sol saiu voando, sabe? Então, já foram duas coisas assim, cara, que a gente nunca poderia imaginar que já alteraram toda a nossa expectativa de como seria estar na praia, sabe? A gente comprou ali um guarda-sol um pouco mais caro, com material um pouco melhor e, cara, ele não me ficava na areia e saiu voando, sabe? Bastou um vento para que nosso planejamento fosse para água abaixo, sabe? Então, o desconhecido ele tem um poder muito grande. Na verdade, ele é o maior poder que tem nas nossas vidas, é o desconhecido. Então a gente precisa se apegar àquilo que a gente consegue controlar. E, bem, a gente não pode ser extremamente rígido nas coisas porque, como eu falei, o desconhecido, ele tem muito poder nas nossas vidas. Então, o fato de eu ter essa percepção de que não tem que dar certo, só tem que ser melhor que antes, traz uma leveza para você reinterpretar esses eventos e entender como continuar. Por exemplo, eu tentei usar a agenda por várias e várias vezes e todas elas davam errado, sabe? Porque no final eu acabava pulando, assim, por compromissos, simplesmente por preguiça ou procrastinação ou falta de foco, sei lá. E eu falava, cara, eu não funciono com a agenda. Só que eu faço parte do reservatório de dopamina. E lá o Wesley defende a agenda assim com unhas e dentes. E aí, cara, eu decidi voltar a usar a agenda e prestar mais atenção do porquê que a agenda não funciona. E eu não consegui entender porque que a agenda não funcionava comigo, mas eu entendi de que eu sem agenda, aliás, eu com agenda eu era eu tinha uma rotina ruim e sem agenda eu tinha uma rotina pior ainda. Então a agenda, por mais que não funcionasse, cara, ela deixava a minha vida um pouco mais organizada, sabe? E o fato de você sentir que a sua vida está um pouco mais organizada te permite correr em um gradiente, sabe? Nesse vídeo eu quero falar dessa ideia do gradiente. Eu não sei se eu vou conseguir explicar de forma tão didática, mas olha, por exemplo, aqui, ó, essa borda da cadeira aqui, ó, ela tá preta e aí ela vai de forma gradiente, assim, ela vai indo para a cor branca, assim, é uma transição suave até uma outra cor. Então, eu acho que para você ir do ponto A ao B, tipo, mudar um comportamento assim do A para o B, que são completamente diferentes, você tem que passar por essa transição que vai ser lenta. No meu caso da agenda, eu percebi que a minha vida ficava um pouco melhor quando eu usava a agenda. E aí, isso me ajudou a me manter motivado a continuar utilizando ela. E aí, com o passar do tempo, eu percebi que eu sempre estava com a minha agenda cheia e não conseguia cumprir todas as coisas.
só que às vezes eu precisava cumprir tal coisa e eu acabava não conseguindo porque eu tinha gastado meu tempo e minha cabeça com outra coisa que não era tão prioridade assim. Então eu percebi que eu precisava priorizar a minha agenda. E aí eu aprendi com a Huri Ohama, que é uma youtuber turca e japonesa, que ela fala dos três highlights diários, que são três tasks, três tarefas que você tem que executar naquele dia de forma inegociável. E eu passei a adotar isso na minha agenda. Eu tenho sempre três coisas que eu preciso cumprir naquele dia e aquilo é o suficiente. Inclusive, traçar o suficiente, cara, muito interessante também, porque você não fica naquela de que, devia ter feito mais, cara. Terminar o dia com a sensação de que você fez o que deveria ter feito é, é regenerador, cara, é muito bom. E, cara, se você não fez no dia de hoje, cara, no próximo dia você tem mais três espaços para fazer tarefas que precisam ser feitas. E bem, então o que começou ali com a agenda melhorando um pouquinho, cara, hoje eu não vivo meu dia sem ter uma agenda. E eu consigo cumprir boa parte da minha agenda porque eu também aprendi a deixar espaços em branco, sabe? Porque o desconhecido, ele faz você gastar mais tempo do que você espera em algumas coisas, então é importante você ter um espaço em branco para ter ali uma gordurinha para queimar, caso as coisas saiam do controle, sabe? A gente tem que estruturar a nossa vida para conseguir dançar com o desconhecido. Eu boto muita fé nisso. E bem, foi um processo lento assim, sabe? Eu falei aqui em 2 minutos, mas isso foi todo um processo aí que durou quase um ano até eu entender o poder da agenda e como utilizar da forma correta. Então, a gente tem que buscar esse gradiente, cara, em tudo aquilo que a gente quer. Por exemplo, quando a gente vai começar a treinar na academia, vamos supor que você é um cara sedentário que não faz nenhum exercício. Você precisa percorrer um gradiente, cara. E o gradiente ele nunca é uma mudança abrupta. Tipo, você vai sair de ficar vendo Netflix o dia inteiro pra treinar 7 dias por semana na academia, cara. Isso nunca vai dar certo. Você precisa se apegar a alguma coisa que você consiga manter por um certo tempo. Por exemplo, uma caminhada por semana durante um mês. Então, se você conseguir manter isso daí, você vai andar nesse gradiente. Você vai chegar num ponto um pouquinho diferente do começo. E quando você chega naquele ponto que é um pouco diferente, você tem mais coisas para enxergar e seu corpo tem mais repertório para seguir. Então, uma caminhada por semana às vezes pode parecer pouco. Aí você vai lá e faz 2. E aí você começa a sentir falta de exercício mais recorrente. Aí você entra na academia e treina 2, 3 vezes. 2, 3 vezes por semana. E cara, dane-se que aquele youtuber treina de segunda a segunda sem falhar. Porque você não é aquele cara. Você tá na sua própria vida e, cara, você precisa seguir o seu próprio gradiente, sabe? Você tem que seguir o seu próprio gradiente para que a sua vida faça sentido, sabe? Claro que a gente pode se inspirar nas pessoas, cara, mas não dá para aplicar exatamente da mesma forma que elas aplicam, porque cada um tem sua rotina e tem as suas possibilidades, sabe? Muita gente na internet fica aí, quando vê algum youtuber de lifestyle, assim, sempre gostam de se fazer de vítimas, de falar, pra você é fácil, né? E pra mim que tenho que, sei lá, trabalhar e acordar cedo e blá, 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 blá. Só que se você tem essa percepção de que você é uma vítima, cara, ninguém vai te tirar desse buraco. E você vai se comportar como uma vítima e vai ser tratado como uma vítima. Então o que você precisa fazer, cara, é encontrar o seu gradiente, tá? Você não tem tempo pra nada, mas, sei lá, e se no sábado você acordar uma horinha mais cedo e andar na praça, cara? Esse é seu gradiente. Às vezes ali você andando, você tem um insight pra trocar de trabalho e achar alguma proposta mais tranquila que te permita ter mais tempo e a partir daí você vai desenvolvendo, cara. Você não tem que replicar o que os outros fazem.
Vocês têm que entender o porquê por trás daquela ação e aplicar na sua vida. Por exemplo, eu acho muito, admiro muito CEOs, assim, grandes empresários que leem, tipo, 30, 40 livros no ano. E é um hábito que eu gostaria de ter, mas para a vida que eu tenho é um hábito completamente impossível. Então, o que eu faço é 20 minutos de leitura diária, sabe? Isso é o que cabe dentro do meu dia e esse é o gradiente que eu consigo percorrer na fase da minha vida atual. Então, mesmo que, sei lá, o influencer lê 40, 1 ou 2 horas todos os dias, cara, eu não sou aquele influencer. Eu sou o Isaac. O Isaac consegue ler 20 minutos. Quem sabe o Isaac do ano que vem consiga ler 40 todos os dias sem falhar, sabe? Mas é isso, dentro daquilo que eu tenho controle, eu consigo percorrer nesse gradiente, mesmo que ele seja mínimo. Esse gradiente sempre vai existir.